Olá, boa noite. Estamos fazendo um teste. Olá, Gi, tudo bom? Fazendo um testezinho. Se tiver para começar para valer. Às 19 já, né? Tô fazendo. Tô fazendo aqui uma chamada. Já quer que eu te convide? Olá, Aline, tudo bom? Boa noite, seja Oi, boa bem-vinda. noite. Já estamos com a Gisele Obrigada pelo aqui, convite. iniciando pontualmente. Né? Seria Verdade. basicamente um teste, né? Mas já está valendo, Né? Já vai indo, já tem gente entrando. com certeza. Consegue me Tudo escutar bem? direitinho? Tá direitinho. Tá, tá ótimo. Tô fazendo só uma aviãozinha aqui rapidinho. Tá. Vamos esperar o pessoal chegar um pouquinho. Uhum. Convido os teus, Gisele. Deixa eu enviar aqui também. Boa noite, Camila. Seja bem-vinda. Tô convidando as pessoas. Tá certo. Se tu quiseres começar também, Gisele, né? Conforme for, você já pode, né? Eu vou estar te Tá, apresentando, né? E aí a gente já vai tá. dando início por conta justamente de uma hora, Eu né? acho que Não perder isso. esse tempo. Isso, eu acho que a gente vai, Então tá, vai fazendo. tá certo então. Então, eu gostaria de apresentar para vocês a Gisele, né? Que trabalha com marketing, é formada nessa área, tem uma pós-graduação, é da Mix, Uhum. né? Como é o nome da empresa? Isso, dá contato mix. Isso, da Eu tenho uma agência de comunicação, que é a Criatum, né? E tenho a Contato Mix, que a gente faz eventos, que a gente vai pelos condomínios fazendo exposição, né? De produtos e serviços. Exatamente. Foi por lá que eu conheci a Gisele, juntamente com o irmão dela. É, Gisele, o Anselmo. isso, o Anselmo. A gente vai poder fazer esse início com o empreendedorismo digital, né? Que hoje é que está em voga muito, né? Muito falado. Durante a pandemia foi um Uhum. mercado que cresceu bastante, né? Um mercado que já vinha sendo valorizado e que agora deu um boom, né? E aí, se tu Sim, puderes já falar alguma coisa, né, com relação a esse empreendedorismo digital, já pegando o gancho para o teu assunto, fique à vontade, tá? tá bom. Então, assim, né, na verdade, assim, o marketing digital, né, o mundo virtual, ele já vinha crescendo bastante antes, né? E com essa pandemia aumentou cada vez mais, porque as pessoas não podiam sair de casa, Sim, né? Agora que as pessoas estão começando já a voltar, começando aí a começar com a vida normal, né? Mas antes vinha crescendo muito, tanto que o movimento de loja, as vendas de lojas virtuais aqui no Brasil movimentam bilhões, né? Então, assim, é um momento muito forte. E as redes sociais acompanham tudo isso, né? Porque, afinal de contas, tem muita empresa que vende pelas redes sociais, não vende através de uma loja virtual nem nada, mas vende pelo WhatsApp, vende pelo Instagram, né? Então, assim, essa venda, ela fica cada vez mais forte, né? E cada vez mais necessária, na verdade, porque eu acredito assim, ninguém mais tem tempo para nada, né? Mesmo você fazendo o trabalho em casa, mesmo com home office, você ainda tem muita coisa para resolver, você ainda tem muita coisa para fazer, né? A gente é bombardeado de informações o tempo todo, né? Então, assim, quanto mais você tiver ferramentas que otimizem o seu tempo,
que você consiga fazer as coisas mais rapidamente, mais fácil, é melhor, né? E Tá. eu acredito que as empresas elas precisam acompanhar isso, Sim, com né? E certeza. aí, o que eu sempre recebo assim, de pergunta na agência é como é que eu vou fazer essa comunicação, né, com o meu cliente? Como é que eu vou abrir o meu Instagram e postar as coisas? Ou como é que eu vou mandar uma mensagem pelo WhatsApp, sabe? Então, assim, essa dúvida ela é muito comum, né? Então, por isso, quando a gente estava discutindo, né, de que tema fazer, esse assunto de como gerar conteúdos, ele é muito pertinente, porque muita gente pergunta, né? Muita Sim, gente tem essa dúvida, sim. né? E aí, que a primeira coisa que eu preciso falar, né? Que as redes sociais, quando você entra enquanto empresa, você tem que ver que ela é muito mais do que só postar, né? Então, eu não vou só chegar e colocar uma imagem ou um vídeo, eu preciso ter tudo programado. Mas antes de programar tudo isso, eu preciso entender o que são as redes sociais, né? Porque as redes sociais, elas são anteriores ao ambiente virtual. Então, assim, quando eu falo de rede social, eu falo da relação com o meu vizinho, da relação com os meus amigos, da relação com as pessoas que eu trabalho. Então, assim, as redes sociais, elas são formadas por pessoas, organizações que têm um objetivo em comum, que têm assuntos em comum, É apenas né? Então, o que os vincular, sites... né? Isso, exatamente. Então, o que os sites fizeram foi pegar essas relações que já existiam antes e passaram para o ambiente virtual. Então, essas redes sociais que antes existiam, agora são redes sociais digitais, né? E a palavra-chave de tudo isso é conexão. Então, assim, eu só vou conseguir continuar acompanhando uma pessoa, seja ela meu amigo, ou seja ela uma empresa, se eu tiver essa conexão. Se do outro lado eu estiver postando coisas que eu goste, coisas que estejam de acordo com os meus valores, né? Então a gente precisa entender isso, a gente precisa entender que as redes sociais elas estão para conectar, seja ela pessoas ou seja empresas e clientes e consumidores. A gente precisa fazer essa conexão. Se a gente não tiver essa conexão, a empresa é cancelada, porque existe agora a cultura do cancelamento, né? Então, tanto para artistas quanto para empresas, se você comete algum erro, às vezes você não tem nem tempo de se desculpar, de emitir uma nota, né? Então, assim, você precisa pensar muito bem no que você está postando, no que você está comentando. É verdade, Né? com certeza. E aí, pode falar. Né, tá aí é onde entra essa questão do conteúdo, né? O que postar, como É, postar, né? De que maneira. é, exatamente, porque assim, muito mais do que gerar curtidas, né, gerar compartilhamentos ou gerar comentários, o que a empresa quer é vender, né? Afinal de contas, você está ali usando um novo canal de comunicação, que são as redes sociais, para vender. Então, assim, tanto as curtidas quanto os seguidores, eles precisam refletir no seu faturamento. É o que a gente diz lá na agência, né? Se você tem muitos seguidores e isso não reflete no seu faturamento, é a mesma coisa que ser rico no banco imobiliário. Não adianta de nada, né? Porque vai ter um monte de seguidor, seu faturamento está continuando o mesmo, Sim. né? Então não adianta de nada. E aí eu separei aqui alguns passos que eu acredito que a gente precisa ir ajustando e entendendo como acontece, né? O primeiro passo, a empresa ela precisa entender qual é a essência que ela tem, sabe? Quais são os valores, quais são os princípios que regem a empresa, qual é a filosofia que leva a empresa a diversos caminhos, né? Porque, por exemplo, se você tem uma filosofia empresarial sustentável, toda a sua cadeia produtiva vai ser baseada nisso. Então, a hora que eu vou escolher minha matéria-prima, ela precisa sim respeitar o meio ambiente, a hora que eu for fazer a minha logística, que tipo de transporte eu vou fazer, ela precisa respeitar. Então, assim, a empresa ela precisa entender que essência que ela tem, sabe? Quais são os valores, quais são os princípios que regem essa empresa. O que faz uma pessoa escolher a minha empresa ao invés de escolher qualquer outra? Né? Então, quando a gente olha para a empresa em si, a gente consegue entender muita coisa, a gente consegue comunicar exatamente o que a empresa quer. É a primeira coisa que a gente faz
né, na agência quando a gente tem um cliente novo. A gente vai, visita, e não só aquela visita com o proprietário, sabe? A gente vai realmente, usa o espaço, vê como é a dinâmica do ambiente, vê como é o atendimento dos funcionários. Então, tudo isso a gente precisa avaliar, precisa saber, eu vou numa lanchonete. O que vai fazer aquele consumidor escolher aquela lanchonete ao invés de qualquer outra, né? Então, tudo isso a gente precisa avaliar. Interessante. Outro passo que eu separei também é entender quem é o público-alvo, né? Então, quando eu entendo quem é a pessoa que está do outro lado, quando eu sei quem é, eu sei exatamente o que postar. Então, quando eu conheço a Marisley, eu vou dizer para ela, eu vou postar isso porque ela vai gostar, ela vai me dar curtidas, ela vai compartilhar o meu post, né? Mas isso que eu vou postar, a Marisley não vai gostar. Então, o que a gente faz? A gente sabe exatamente quem é o público-alvo, a gente define qual é a persona desse público-alvo. Então, eu sei, exatamente, então eu sei a idade da maioria do meu público, o tipo de comportamento que ele tem, então, o tipo de redes sociais que ele usa. Então, assim, quando eu sei que o meu cliente usa mais o WhatsApp, eu vou sim ter no Instagram, porque é uma vitrine, né? Mas a minha comunicação maior vai ser pelo WhatsApp. Porque o meu cliente, a maioria dos meus clientes gostam de WhatsApp, né? Então não tem por que eu ir para um canal no YouTube e esquecer o WhatsApp, né? Eu posso sim ter um canal no YouTube, eu posso ter um Facebook, eu posso ter um Instagram, mas a minha comunicação em massa vai ser no WhatsApp, porque é o perfil do meu cliente. Então eu preciso entender quem está do outro lado. Eu preciso entender que quem está do outro lado não é simplesmente uma pessoa, não é um robô que só faz curtir, né? São pessoas que têm sentimentos. E nessa pandemia é impressionante como teve algumas empresas que parece que o mundo estava às mil maravilhas e só ficavam mandando mensagem de compra, 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 e ninguém estava nem aí para nada, né? É como se o mundo estivesse lindo, maravilhoso, e as pessoas estavam adoecendo psicologicamente, né? Então, além da doença em si, além da Covid, as pessoas realmente estavam adoecendo, né? Então, assim, quantas pessoas entraram em depressão nessa pandemia, sabe? Então, tu mandares uma mensagem insensível, sabe? Sem pensar quem está do outro lado, sem pensar no mundo que a gente está e como que a gente está, na verdade, dar um tiro no pé, né? Porque a empresa, ela precisa, sim, ter empatia e saber quem está do outro lado, né? Saber que do outro lado são seres humanos que sofrem, que ficam muito felizes, mas também ficam tristes e ficam com raiva. A gente precisa entender isso, sabe? A gente sempre faz pesquisa dos nossos clientes para saber quem é esse cliente. E às vezes, fazer a pesquisa ela é extremamente importante, sabe? Fazer aquela pesquisa que tu entrega o papel, que tu conversa, e uma pesquisa qualitativa e quantitativa, né? Ela é importante para fazer. Porque tu precisas saber. Teve um cliente uma vez de um restaurante que eles achavam que o público-alvo deles eram homens, né, de mais de 40 anos e que eram chefes de família. Então, que eram aqueles homens que pagavam a conta da família, né? Isso quando o restaurante abriu há 20 anos atrás. Hoje, o público desse restaurante são mulheres, né, independentes, que vão com amigas ou que vão com um namorado, que vai com a família, entendeu? São mulheres independentes que pagam suas contas. Sim. Então, assim, há uma mudança de comunicação. Então, quando eu vou falar com aquele senhor de 40 anos, que é chefe de família, não sei o que, é um tipo de comunicação. Sim. Quando eu vou falar com essa mulher que é independente, empoderada, é outro completamente Sim. diferente. Então, quando a gente trabalha com orçamento apertado, quando a gente trabalha com orçamento apertado, a gente acaba tendo que decidir quais datas comemorativas a gente vai investir. Tá dando eco. Tá. Tá dando eco pra ti? Não, tá normal. Não, pra mim tá dando eco.
Então, quando a gente vai trabalhar com um orçamento apertado, por exemplo, a gente não pode investir em todas as datas comemorativas. Qual é a data comemorativa que a gente vai escolher? Né? Então, assim, se eu continuo vendo que meu público-alvo é diferente, é errado, eu vou investir o pouco dinheiro que eu tenho em ações que não vão me dar tanto retorno. Né? Então, ao invés de eu investir numa grande ação para o Dia das Mulheres, que aí combina mais com o perfil desse restaurante, eu vou investir no Dia dos Pais. E aí o retorno que eu deveria ter no Dia das Mulheres não vai acontecer, porque eu investi todo o meu dinheiro no Dia dos Pais. Entendeu? Então, assim, saber quem é esse meu público, saber que tipo de gostos e preferências que ele tem, é extremamente Né? importante. Traçar Né? esse perfil, né? Saber de onde ele está vindo, né? Uhum. Importante. Exatamente. E aí a gente precisa basear tudo o que a gente está fazendo em planejamento, né? Planejamento é fundamental em todos os ramos da nossa vida, Sim, né? Eu, por exemplo, sou mãe, então eu tive que me planejar para estar aqui agora contigo. Eu tive exato. que me planejar o dia inteiro, Verdade, somos né? Encher o tanque do meu filho de afeto. Exatamente. Encher o tanque dele de afeto para que agora ele conseguisse estar com o pai, né? Conseguisse brincar e tudo. Eu expliquei para ele tudo que eu ia trabalhar agora, né? Então, o fato dele estar aqui em casa, no mesmo ambiente que eu, me permite, se eu planejar, a ter esse momento contigo. Né? justamente Então, para uma empresa, isso é extremamente importante. possível, Né? né? A gente fala de valores. Tal, né? Oi? Aquela que não está no ciclo digital, isso é impossível de acontecer, né? Exatamente. Então, assim, a gente precisa planejar todos os detalhes. Né? E o bom das redes sociais é que a gente precisa investir tanto quanto, por exemplo, se eu fosse anunciar numa mídia televisiva, eu gastaria, sei lá, 10 mil reais. Com 10 mil reais eu consigo alcançar todo mundo no Brasil inteiro de uma maneira muito boa, né? Eu tenho um retorno muito bom. Então, assim, a gente precisa planejar o tanto que a gente vai postar, o que a gente vai, com quem que a gente vai falar, o tipo de jeito que a gente vai falar. Exato. Né? Então, a comunicação que a gente vai ter, o quanto de ação que a gente vai fazer, tudo isso a gente precisa planejar. Né? E a gente consegue, assim, definir as estratégias que a gente vai fazer. Né? Então, assim, eu vou usar o meu perfil para falar um pouco mais dos bastidores da minha empresa. Porque eu sinto essa necessidade de conversar isso com os meus clientes, com os meus consumidores, e eles também me perguntam, né? Às vezes, por exemplo, tu que trabalha com cerimonial, as pessoas podem te perguntar, mas e aí a correria? Como é? Esse evento ficou lindo no final? Foi tudo muito fácil, né, Marilei? Eu vou dizer, não, não foi. Não foi, É, A gente que trabalha com evento, a gente sabe o quanto é penoso, né? Tá com tudo, certeza. É as mães maravilhoso para todo maravilhas mundo, lá. né? Trabalhar neste meio, mas a gente sabe o quanto é complicado, né? Exatamente. E às vezes, quando tu mostra o bastidor da tua empresa, tu consegues até valorizar mais o teu produto, sabe? O teu serviço, porque a pessoa, nossa, olha a Marilei, nossa, ela realmente, para tratar esse final aqui, olha o tanto que ela fez, olha o tanto que ela batalhou, né? Sim, Para chegar nesse evento que ficou espetacular. Então, sim. quando as pessoas conseguem avaliar, né, toda a tua estrutura, todo como é o teu Trajetória. bastidor, ela vai dizer, não, verdade. E às vezes, o questionamento, às vezes, de preço, né, que alguns clientes falam assim, mas eu não vou divulgar meu preço, né? Mas às vezes é assim, o teu cliente, tu só vai saber quando tu conheceres bem quem é. Então, tu vai saber se ele vai te aceitar pelo preço ou se é aquele cliente que vai ficar contigo independente do teu preço. Porque quantas vezes a gente não paga mais caro numa coisa porque o atendimento é melhor, porque a qualidade do produto é melhor, Exato. né? Então, isso tudo tu só vais entender se tu planejares a tua comunicação, se tu souberes quem é o teu cliente. Teu cliente, E o principal, qual é a essência da tua empresa, realmente. né? Porque quando tu olhas para ti, tu vai dizer assim,
tá, tudo bem, o meu preço é esse, o meu cliente reclamou, um prospect, né? Uma pessoa, um possível cliente reclamou desse valor, mas eu não tenho como baixar. Por quê? Por causa disso, disso, por causa da minha filosofia, Sim. por causa da minha qualidade de produto, por causa da minha entrega, por causa do meu atendimento. Eu não tenho como baixar esse meu preço, né? Exato. Então, o que acontece? Quando a gente consegue saber exatamente quem é o nosso cliente, a gente sabe exatamente o que ele pensa. Realmente. Né? Então pode vir uma outra pessoa e falar assim, nossa, Marisla, o preço está muito caro. Ó, Gisele, ó, tem gente que faz marca com preço menor, entendeu? Ou então tem gente que faz gestão de redes sociais com valor menor. Aí eu vou dizer, tá, como às vezes acontece, eu falo, olha, não sei quais são os custos que essa outra pessoa tem, mas a minha empresa tem um tipo de custo, tem um tipo de atendimento que você não vai encontrar em outro lugar. Justo. Então, se você Né? questiona só pelo lado. Oi? É ter o diferencial, né? Justamente para saber quando É, cai esse valor, ter esse diferencial para que ele sinta essa diferença, né? exatamente. Então, assim, quando a empresa entende qual é o seu valor, entende quais são os seus princípios, ela vai, com certeza, saber justificar o tipo de produto que ela entrega e o valor que ela cobra, Exato. né? Então, assim, eu nunca questiono, eu nunca digo que o orçamento da empresa X está mais caro, está mais barato, eu nunca faço isso, porque eu não sei quais são os custos que essa pessoa tem. Sim. Eu não sei se de repente a empresa ganhou na loteria e não paga aluguel, né? Conseguiu comprar um prédio, ou então todas as contas estão pagas. São Eu os não sei, meios, né? né? Chegar até o produto final. Exatamente. Então, quando a gente entende a nossa essência, a gente fala só da gente. A gente não precisa ficar falando do concorrente. Exato. Né? A gente não precisa ficar falando comparando os valores e tal. E isso reflete muito nas redes sociais. Exato. Né? Então, assim, algumas empresas tu podes ir lá, elas colocam o valor sem medo nenhum. Ah, tu vai colocar um vestido custa R$ 300, né? Não, tudo bem, vai lá, porque normalmente pouquíssimas pessoas vão lá e dizer, ah, esse vestido tá caro, ou então esse vestido tá barato, entendeu? Então, assim, porque a empresa coloca o valor porque ela já entende o público dela, ela sabe que o público dela vai achar bom o preço, vai achar acessível e vai comprar, entendeu? Então, assim, essa questão de colocar preço, isso tudo vai muito do que você entende enquanto empresa e o que você entende enquanto cliente. Exato. Entendeu? E aí a gente precisa, com isso, né, com todas essas informações, criar um conteúdo bem relevante, né, para que o público se identifique e se engaje na postagem. Porque é isso que a gente procura. A gente procura pessoas que curtam o que a gente tá postando e que compartilhem. Porque aquela pessoa pode até não comprar de mim imediatamente, mas ela pode me indicar para um amigo, pode indicar para um parente, né? Então, em algum momento ela vai dizer, ai, mas a Gisele está vendendo um produto que eu gosto muito, agora eu não vou comprar, mas eu vou salvar esse post para mês que vem eu compre, ou então eu indique para alguém, né? É isso que a gente precisa de engajamento, Exato. né? E aí, para isso, a gente precisa prestar atenção nos números que realmente importam, porque eu vejo muita gente muito preocupado com seguidor, né? Ah, eu tenho pouco seguidor e eu preciso aumentar o meu número de curtidas e tal. E assim, seguidor e curtidas, eles te dizem alguma coisa, mas não te dizem o mais importante, né? Um comentário é muito mais importante do que uma curtida, né? Quer dizer que a pessoa, ela gostou tanto que ela precisou te dar um feedback do que ela está curtindo, né? Um salvamento da tua postagem é muito mais importante do que um seguidor que é fantasma. Eu posso comprar um monte de seguidor fake, né? Que não vai adiantar de nada, né? Não vai refletir realmente naquilo. Então, tipo, é melhor ter 100 seguidores do que 10 mil seguidores fantasmas. 100 seguidores reais, que conversam contigo, que te mandam mensagem, Orgânicos, que né? falam São para os ti. famosos, né? As curtidas orgânicas, né? Não aquelas curtidas Isso. robotizadas, né? Os líderes robotizados. Uhum.
exatamente. Então, quando a gente consegue ter um seguidor engajado, isso é extremamente importante. É por isso que a gente precisa valorizar cada comentário, cada salvamento, cada envio. Quando a gente faz um stories, a gente posta alguma coisa, a pessoa, quando ela curte, ou ela comenta, ou ela responde teu stories, ela está extremamente engajada. Então, ela está querendo saber de ti, querendo conversar contigo, né? E tu precisa fazer essa conexão, porque essa conexão ela precisa ir e vir, né? Ela precisa ter uma resposta. Porque, se afinal de contas, se eu curti muito uma empresa e essa empresa não me responde, ou então eu perguntei, mandei um direct, ela não me respondeu, ou eu perguntei alguma coisa no comentário, ela também não me falou nada, eu vou parar de curtir essa empresa. Porque por mais que eu goste dela, essa empresa não me dá importância. Exato. Né? Então, se ela não me dá importância, eu também não vou dar importância e eu vou para outra. Realmente. E nas redes sociais isso é muito fácil, né? Quando eu era no shopping, você vai no shopping, tem várias lojas, e tem várias lojas dos mesmos ramos, né? Tem várias lojas que vendem sapato, várias lojas que vendem roupa. Mas nas redes sociais, tem milhares de lojas que vendem roupa, tem milhares de lojas que vendem sapato. Verdade. Então, assim, mesmo você consegue ter essa conexão. Diferencial, né? Tem que ter esse diferencial para cada uma, para que tenha exatamente. né, esses seguidores com que as pessoas procurem, né? Tem essa necessidade, conforme essa necessidade tem esse direcionamento para cada loja, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente consegue um comentário, a gente consegue uma mensagem, né, de um cliente, isso é extremamente importante. Então, a gente precisa valorizar, a gente precisa ir lá curtir, a gente precisa dizer assim, olha, eu tô te vendo, eu me importo contigo. Né? Até mesmo quando os clientes reclamam. Né? Na agência, a gente sempre faz gestão de conflito. Né? Porque não existe nenhuma empresa 100% perfeita. Né? Não existe aquela empresa que nunca vai errar. Não existe isso. Né? Somos seres humanos e nós erramos. Né? Então, o que a gente faz? Primeira coisa que a gente faz, liga para a empresa. Aconteceu alguma coisa, alguém reclamou sobre um atendimento. Tá, o que foi que aconteceu? A gente ouve o que a empresa está falando e lê exatamente o comentário da pessoa. Porque, às vezes, foi uma coisa grave, né? Que o atendente atendeu de uma maneira errada ou falou alguma coisa errada, fez alguma grosseria, ou às vezes a pessoa entendeu errado, né? Porque às vezes a gente também não está num dia bom, né? Então, tem pessoas que às vezes tu fala para ela bom dia por quê? Né? Porque ela já está estressada, então a gente precisa avaliar tudo isso. Então, o que a gente faz? A gente precisa olhar os dois lados, né? Saber fazer a gestão desse conflito, né? Fazer com que, ele comentou, então nós vamos, se ele comentou publicamente, nós vamos responder publicamente, né? Até porque eu sempre falo que se teu cliente falou alguma coisa ruim de ti, tu precisas prestar muita atenção no que ele está falando. Porque se ele comentou alguma coisa ruim, ele quer que tu ajeite. Porque ele simplesmente poderia ir embora, né? Então, assim, quando o teu cliente responde, fala alguma coisa para ti, dá um feedback sobre alguma coisa, tu tem que prestar atenção e responder para ele também. Exato. Né? Você precisa responder o que ele tá te perguntando. Realmente. Né? E aí... Olha, o tempo tá passando rápido. E aí... Eu tava vendo agora. E aí eu separei... pois é, que a gente estava falando gostoso, sobre é um tempo. tema gostoso, né? Que vai embora. Que a gente pode colocar. Tem muita... E aí eu separei 7 dicas de postagens, né? Que é pra gente dar um rumo, né? Do que postar, do que saber o que colocar, né? Porque baseado em tudo do que a gente falou, né? Nesses 3 pilares de saber quem é a empresa, o diferencial da empresa, saber quem é o meu cliente, né? O que é que ele quer ver como mensagem, como comunicação da minha empresa e saber quais são todo o meu diferencial
e o meu planejamento, né, através dessa comunicação que eu faço, a gente precisa também saber exatamente o que postar, né? Então, assim, eu preciso entender que os posts que são feitos, eles não são em ordem cronológica. Eles já foram. Antigamente, eles apareciam os últimos, eles logo apareciam. Agora não. Agora o algoritmo lê como... Então, os posts que têm mais envio de mensagem, eles são esses posts que aparecem primeiro. E quanto mais curtidas e comentários e salvamentos e visitas ao perfil esse post gera para a empresa, mais tempo ele fica em destaque, né? Então, assim, quando a gente vê um post de uma determinada empresa, né, logo de primeira, quando a gente entra, ou de um amigo, é porque esse post teve muito engajamento. Independente se esse post foi hoje de manhã, né, ou se ele foi agora. Né? Então, assim, o algoritmo sempre lê as primeiras horas das postagens. Né? Então, quanto mais engajamento esse post tem, mais destaque esse post vai ter, né? Para mostrar para as outras pessoas, para o público. Então, assim, o algoritmo ele sempre vai analisar a quantidade de seguidores com o nível de engajamento. Então, eu volto a falar, não adianta ter seguidor fantasma, né? Que as tuas postagens elas não vão aparecer mais para as outras pessoas por causa disso, né? O que vai fazer as tuas postagens aparecer é realmente o engajamento, né? Então, assim, se eu consigo um nível de interação muito grande com os meus 100 seguidores, o algoritmo da tua rede social vai fazer com que as tuas postagens e o teu perfil apareça para mais pessoas. Exato. Porque o que a rede social entende? Tu tá conseguindo fazer essa conexão com as pessoas. Sendo poucos seguidores, tu consegues fazer essa conexão. Então, se tu consegue fazer essa conexão, eu vou te mostrar para mais pessoas, né? Porque, afinal de contas, o que a rede social quer é que cada vez mais as pessoas tenham mais destaques, né, que cada vez mais as pessoas tenham vozes, porque também eles lucram com isso. Sim. Né? Então, tudo é bem pensado, tudo é bem analisado. Né? Então, assim, criar planejamento para as postagens, né, e saber qual horário e quando postar é essencial. Né? A gente tem vários relatórios que a própria rede social, seja Facebook, seja Instagram, ele já emite, né? Então, ele diz que, olha, a tua postagem nas segundas-feiras tem que ser às 9 horas da noite. Na quarta-feira já não pode ser às 9 horas da noite, na quarta-feira tem que ser às 8 horas da manhã, né? Então, a gente precisa analisar isso, a gente precisa planejar o que a gente vai postar, né? A gente precisa usar ferramentas. Do que tu estás falando, que eu já vi também de ter sempre essa constância, né? A constância, não exatamente do horário, mas da constância do conteúdo, do que postar, né? Exatamente. Não precisa necessariamente postar todos os dias. O ideal é que tu consigas postar todos os dias. Sim. Né? Mas, por exemplo, se conseguires postar toda terça e quinta, ou toda segunda, quarta e sexta, tu já acostuma o teu público a toda segunda-feira ter uma postagem. Toda quinta-feira ter uma postagem. Né? Então, essa constância, ela é post, né? Isso, exatamente. Ele já gera uma ansiedade, né? O que será que vai ser colocado hoje? Né? Então, assim, quando a gente consegue planejar, né? O planejamento ele é fundamental mesmo. Né? Quando tu consegue planejar, tu já sabes, então tu não vai ter dificuldade em saber que assunto tu vais falar, porque tu já planejou antes. Exato. Tu já passou uma semana inteira planejando um mês de postagens, por exemplo. Então tu já vai saber o que colocar. Né? E usar ferramentas para isso é muito importante também. Né? A gente lá na agência, quando a gente tem vários clientes, tem horários que às vezes é na hora do almoço, tem horários que é à noite, né? Já teve horários que eram 11 horas da noite. Então, se a gente não tivesse ferramenta para isso, eu teria que deixar de almoçar, eu teria que postar às 11 horas da noite,
né, se eu não tivesse ferramenta para isso. Então, quando a gente usa ferramenta como Postgre, MLabs e outras ferramentas que existem no mercado, eles te ajudam a agendar. Então, eu posso hoje, né, tá postando no início de agosto, várias postagens que vão acontecer para o final do mês de agosto, para o início de setembro, para o restante de agosto inteiro. Então, assim, usar essas ferramentas, elas são extremamente importantes. Então, assim, são ferramentas que às vezes é R$ 50 por mês, entendeu? Mas ela vai te dar uma liberdade muito maior para criar postagens, para criar o conteúdo, para poder gerenciar melhor suas redes sociais. Eles também lá têm outros tipos de relatório que eles divulgam, analisam suas redes sociais. Então, assim, às vezes é um valor irrisório, né? Pro benefício que te traz. Tem Se postado for pensar R$ 50. de R$ 6, né? Tem uns que às Oi? vezes são de R$ 6, é um valor irrisório, como tu falas, de repente acho que até menos. Uhum, Mas até onde eu sei, de uhum. R$ 6, assim, eu falei assim, vale a pena, né? E aí a pessoa Não, vale porque são sim. os testes. O pouco que eu tenho estudado, né? Você vai testando. Uhum. Esses testes você vai vendo que melhor te adequa, né? E que a proporção que chega. Exatamente. E isso é assim, quando tu planejas e usa essas ferramentas, né, independente do que vai acontecer contigo no dia, a tua postagem vai entrar lá no ar. Então, assim, hoje o dia está muito atarefado, eu não vou conseguir postar. Não, tu já planejou antes, então a tua postagem vai entrar no horário exato que tu colocaste, no dia exato. Então, tu vais continuar tendo a tua constância, tu não vai perder seguidor por causa disso, né? E vai ficar ótimo. E é um retorno muito grande, né, de usar essas ferramentas. E existem outras ferramentas também que eles analisam a tua rede social e verificam se o engajamento está bom, se não está bom. Ferramentas que nem sempre são pagas, são ferramentas gratuitas também. Algumas são gratuitas até um certo limite, outras não. Então, assim, sabe? Usar mesmo que a tecnologia está aí, né? Está disponibilizando para gente, né? E aí, na terceira dica, usar stories, né? Usar stories sempre, sempre, se possível, todos os dias. E porque o stories é a primeira coisa que a gente vê, né? Quando a gente entra, a gente vê lá as carinhas que estão destacadas, né? Então, você, quanto empresa, precisa se destacar de alguma forma. Então, assim, usar o stories é muito bom. Usar um link, Usa muito né? os stories, né? O cotidiano, né? Mesmo o cotidiano O empresa, cotidiano. né? Os bastidores das empresas, normalmente eles vão para os stories. Depende muito da ação e da estratégia que a empresa quer. Mas normalmente o dia a dia, né, até de influencers também, eles colocam muito o dia a dia nos stories, Certo. né? E aí aqueles public posts, aquelas postagens, né, publicitárias são colocadas no feed mesmo, que fica lá, mas o dia a dia é mais no stories. E para a empresa também serve isso, né? Serve disso. Às vezes a gente precisa entender a empresa como uma pessoa que precisa se relacionar com o outro, né? Então, assim, se um influencer mostra o seu bastidor, como é o seu dia a dia, por que uma empresa também não pode fazer isso? Exatamente. Né? Então, isso a gente precisa, às vezes, mudar, né, a nossa visão, porque às vezes a gente é muito formal, né, quando a gente vai tratar de empresa. Né? Então, eu vou olhar para a minha empresa só como um objeto, como uma organização, né, séria, centrada, e às vezes não. Eu adoro o perfil da Netflix, não sei se tu já segue a Netflix nas redes sociais, Não sei mas eles são eu assisto, mas o fantásticos. meu filho é mais expert no assunto. Né? Mas depois dá uma olhadinha no perfil da Netflix. Oi! Dá uma olhadinha no perfil da Netflix. É sensacional o jeito que eles conversam. É bacana, porque eles têm uma interação real com as pessoas, sabe? Então, assim, o jeito que eles se comunicam com o cliente é perfeito, porque eles entendem quem está do outro lado. Verdade. Entendeu? E isso fideliza o consumidor de uma forma que tu não tem noção, porque Justamente.
Exatamente, porque, por exemplo, existem outros servidores de streaming, mas a maioria das pessoas gosta de Netflix. E Sim. um dos motivos também é essa interação, dela responder, dela comentar, entendeu? Então é muito bacana o tipo de comunicação que ela faz. É um belo estudo de caso, assim, Ótimo. né? E aí a gente precisa fazer essa interação, né, com os stories sempre. A gente precisa pegar o que a gente vai postar, por exemplo, hoje. Aí eu vou fazer uma postagem às 18 horas. Então, de manhã eu já faço uma enquete relacionada com a postagem que eu vou fazer. Né? Então, eu já pego todo esse planejamento, essa estratégia que eu fiz e já começo a chamar as pessoas, já começo a perguntar alguma coisa, já começo a instigar. Quando for às 18 horas... Né? É interagir, fazer uma Exatamente, interação. exatamente. Então, eu já consigo fazer essa conexão com o meu cliente antes mesmo de eu postar, porque ele já viu meu stories. Então, ele já vem acompanhando. Quando chegar a postagem, Gerou pronto, aí finalizei toda a conexão que eu tinha que fazer. Exatamente. E aí, essa interação com os perfis que a gente precisa fazer, com as pessoas, elas também podem ser feitas com concorrentes. É engraçado porque em algumas palestras que eu dou, algumas pessoas falam assim, sim, mas e aí, é meu concorrente. Eu não vou interagir com o meu concorrente. Ele é meu concorrente. Mas a gente tem que parar, sabe? De enxergar o concorrente como um inimigo. A gente precisa enxergar um concorrente também como um parceiro, porque às vezes a gente pode complementar o serviço, né? Na agência a gente tem um concorrente, entre aspas, que a gente é muito amigo, sim, muito amigo de sair para beber, saíamos, né, antes, né, para beber e tal. Mas nós somos muito amigos. Então nós já complementamos o serviço um do outro. Fora da empresa, fora Sim, a sim. concorrência. Exatamente. A gente não precisa ver o concorrente como inimigo, Sim. sabe? A gente precisa olhar e estudar ele. Por exemplo, eu sei todos os meus concorrentes, quanto que eles cobram, como é o atendimento deles, É né? importante. E provavelmente eles também fazem a mesma coisa comigo, Sim. né? Mas é importante ter respeito e não enxergar eles como inimigos, Exatamente. sabe? Porque às vezes vocês podem se complementar, Exatamente. né? No serviço, vocês podem Esse fazer uma parceria de verdade. Exatamente. E às vezes a gente acaba esquecendo dos concorrentes, né? Porque ele é meu concorrente, eu vou odiar ele pro resto da vida. não faz mais Sabe? Não é assim. concorrente. Exatamente. Né? E a gente precisa também olhar para os concorrentes, ver qual é a ação que eles estão fazendo. A gente não pode esquecer completamente. Né? Você tem o seu diferencial, você vai, lógico, todo mundo vai se achar melhor, né, do que o concorrente, do que faz, mas você também precisa olhar o que ele faz de bom. Você precisa também olhar para ele com outros olhos, né? Saber qual é o tipo de comunicação, qual é o tipo de Ele está relacionamento dando que ele tem certo, por com que o ele cliente está dele. tendo visualizações, né? Por que ele está aparecendo no mercado também é um estudo de caso. A gente observa, né? É uma observação comportamental, né, da empresa. Sim, exatamente. E a gente precisa olhar realmente o concorrente com outros olhos, sabe? Pegar tudo que ele tem de bom e analisar, né? De uma maneira correta. Exato. Né? E aí a gente precisa também usar o tráfego pago e o tráfego orgânico. Então, assim, o que o algoritmo vai entender, né, das redes sociais? Então se ele está fazendo um anúncio patrocinado, eu vou também mostrar um pouco mais das postagens dele organicamente, para que ele fique feliz e anuncie mais comigo. Né? Então a gente precisa também entender essa lógica de monetização das redes sociais. Né? Então, quando a gente faz o nosso tráfego pago, o nosso tráfego orgânico também aumenta, porque também é interessante para eles que a gente alcance mais pessoas. Né? Então, quando a gente pega esse tráfego e paga, às vezes a gente consegue fazer R$ 50 por dia nas divulgações. Às vezes, não tenho muito dinheiro, tenho só R$ 200. Vamos investir, vamos fazer uma ação com isso, vamos fazer uma divulgação de um produto novo, de um serviço novo, né, de alguma novidade que chegou na sua empresa, para gerar um pouco mais também o orgânico, sabe? Então, assim, a gente precisa entender
que eles precisam monetizar, né? Que o objetivo deles também é vender. Sim. Né? O objetivo das redes sociais também é vender. Isso, então a gente precisa entender como é que funciona tudo isso, né? Então, às vezes, a gente investindo, não precisa ser muito, só um pouquinho, exatamente. A gente investe só um pouquinho, então já vai girando o orgânico também. Verdade. Né? Então, quando eu entendo isso, aí eu consigo saber quais são as ações que eu tenho que fazer. Né? Então, às vezes eu consigo fazer um sorteio, por exemplo. Um sorteio, aquele sorteio que eu vou sortear um produto X, você precisa marcar 3 amigos, né? Compartilhar, deixar seu perfil aberto para que a gente possa personalizar. Então, tudo isso a gente consegue ir ajustando as estratégias que a gente tem. A gente olha as nossas postagens, olha como funciona o mecanismo da rede social, e aí a gente consegue saber que tipo de ações que a gente vai colocar. Né? E aí, assim, a gente sempre tem que pensar, né? A nossa postagem, ela vai estar em tal horário, né? Vai às 19 horas. Então, das 19 até as 20 horas, quanto que eu consegui de engajamento? Né? Qual foi o número de comentários que gerou? Quantas visitas ao perfil gerou? Né? As visitas ao perfil é extremamente importante. Porque quando tu faz de uma postagem, tu enquanto consumidor, faz uma postagem e vai visitar o perfil da empresa, é um passo para tu comprares ou adquirir o serviço dessa empresa. Né? Porque tu quer saber mais informação. Então, tu vai lá no perfil. O teu perfil tem que estar completo com as tuas informações, com o teu WhatsApp, com a tua localização, com um catálogo, se tu puderes colocar um catálogo na parte dos destaques, né? Quem vende produtos. Então, assim, essa análise toda que o algoritmo das redes sociais faz, a gente também precisa fazer. Né? Então, assim, eu postei, dá até das 19 horas, aí às 20 horas não tive muito alcance, muito engajamento, então já vou mudar o meu tipo de postagem, já vou mudar o meu tipo de comunicação para que as próximas postagens tenham um alcance maior, tenham um engajamento maior. Né? Então, a gente precisa sempre estar analisando isso, sempre, todos. E é por isso que, quando a gente planeja antes, eu consigo parar para analisar uma postagem, porque as próximas postagens já vão estar prontas e eu só vou adaptar, né? Se de repente, às vezes é uma cor, que às vezes as pessoas não criam uma conexão, porque a cor está muito forte ou ela está muito fraca, o tipo de fonte não deu para ler, entendeu? Então eu só vou analisando e vou ajustando o tipo de postagem que vai fazer. Interessante. Esse assunto, né, vai embora. Vai. A gente já está chegando já no finalzinho da live, né? Para a gente poder pois vai essa live maravilhosa, né? Para não estourar esse tempo. Aí alguém tem alguma pergunta para fazer, né? A Gisele, se não tiver, eu te agradeço desde já. Onde a gente pode te encontrar? Tu fazes alguma coisa com relação a esse ensino do marketing, Gisele? O que tu faz para divulgar? A gente pode encontrar no meu perfil, né? O de Souza NKT. Que lá eu tô postando mais coisas, né? Mais dicas de assuntos de marketing digital, criatividade. Né? Tem a agência também, que é a Triato, e a gente também trabalha com marketing digital. E nós vamos ter umas novidades que nós vamos lançar uns cursos também, né, para a gente começar a comentar mais esse conhecimento, sabe? Eu gosto muito desse espaço, assim, de conversar com as pessoas. Eu já me inscrevi. Tá. Pois é. E na quinta-feira a gente vai ter uma mentoria, né? A gente vai ter uma mentoria de negócios, que vai ser gratuita, vai ser durante 1 hora. A gente vai ter uma explanação um pouquinho de como vender pelas redes sociais.
né? E depois vai ser aberto para perguntas. A ideia é realmente instigar as pessoas, sabe? De saber o que a empresa está precisando, do que ela está, qual é a ajuda que ela está necessitando, quais são as dúvidas que ela tem, para a gente começar a ir se ajudando mesmo, sabe? Eu acho que quanto mais a gente se ajuda, mais a gente se fortalece, né? Exatamente. É isso aí, né, Gisele? Muito obrigada. Te agradeço. De nada. Sim, Eu que agradeço o convite. eu que agradeço você ter aceitado, né, e fazer essa parceria conosco. Estou em parceria com a Confraria de Empreendedores, né, que no caso é um projeto, um programa dentro da empresa, né, do Marismonte Cerimonial e Eventos, diante da pandemia, né, nós vimos a necessidade de falar um pouco mais, né, sobre essas dificuldades que o mundo feminino enfrenta, assim também como o mercado de um modo geral, né? Nós falamos uma linguagem universal, né? E aí eu te agradeço imensamente, tá bom? Obrigada. Tá certo. Obrigada. E até quinta-feira, né? Sim, quinta-feira, né? É quinta ou Isso, sexta? quinta-feira. Quinta-feira. Quinta-feira, tá bom, estarei lá, tá bom? Obrigada. Tá bom. Tchau. Obrigada também. Tchau, tchau.